a graça, a paz, o amor e a misericórdia do Senhor estejam presentes em nossas vidas. Convido você a abrir sua Bíblia na segunda carta de Paulo ao Timóteo, capítulo de número 4, versículo 6 ao versículo 18. Leremos apenas o versículo de número 6 e os demais versículos leremos durante a exposição da palavra. Eu peço a gentileza de você deixar sua Bíblia aberta e de ficares bastante atento à proclamação da palavra. Palavra do Senhor em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6, que diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, aqui estamos em Tua santa presença, mercê da Tua graça, Senhor Jesus. E nos apresentamos aqui em culto solene para adorarmos, bendizermos e glorificarmos ao Senhor. Neste que é o momento especial da nossa vida, o culto ao Senhor. Fomos criados para o culto, para o louvor, para a adoração do Senhor. E aqui em culto solene, nós antecipamos aquilo que haverá de acontecer no céu. Nessa antecipação escatológica, nós nos apresentamos para a adoração do Senhor e pedimos que Tu mesmo venha falar ao nosso coração. Eu não sei, Senhor, como chegou aqui nessa noite o meu irmão e a minha irmã, mas Tu sabes. Tu conheces tudo aquilo que precisamos. E eu te peço que Tu venhas a falar aquilo que cada coração necessita ouvir nesta noite. E que nosso coração esteja completamente entregue à exposição da Tua palavra. Assim, convictos da Tua bênção em nossas vidas, nós louvamos o Senhor e Te agradecemos por todas as coisas. Eis a nossa oração sincera, no nome de Jesus. Amém. O título do sermão dessa noite é A Frágil Condição Humana no Tempo da Crise. Perceba, em 19 de julho do ano de 64 depois de Cristo, ocorreu o grande incêndio de Roma. A cidade devastada, ardeu durante 6 dias e 7 noites em chamas. Os altares sagrados dos romanos e seus edifícios mais portentosos pereceram sob o fogo. 10 dos 14 bairros foram afetados pelo incêndio e 3 foram completamente destruídos. A maioria da população de Roma vivia de aluguel em edifícios construídos em madeira que foram consumidos pelo fogo. Milhares de casas foram queimadas e com elas seus habitantes morreram ou pela chama diretamente ou pelas feridas decorrentes nos dias seguintes. Muitos perderam tudo e ficaram na miséria. A população de Roma reduziu-se a uma vasta irmandade de miseráveis desventurados. Ninguém mais que Nero, o próprio imperador, foi o responsável pelo incêndio. Escritores da época afirmam que Nero, do alto da torre de Mecenas, contemplava o suplício, contemplava o incêndio, deslumbrado com o que chamou de a flor e a beleza das chamas, enquanto tocava a sua lira e cantava uma canção de sua autoria. O desejo de Nero era de construir a cidade, de destruir a cidade para reconstruí-la. E sobre suas ruínas traria uma nova e mais nobre Roma. E para livrar-se da culpa, iniciou então a grande perseguição aos cristãos, lançando sobre eles essa culpa. Cristãos, homens, mulheres, idosos, crianças, cristãos, eram presos, encarcerados, lançados às feras nas arenas. Eram outros envoltos em betume, amarrados em postes incendiados para iluminar o palco tétrico das covardias que aconteciam no Coliseu Romano. Ou ainda, eram atados em estacas nos palácios de Nero, untados de piche e queimados com tochas para iluminarem os jardins do imperador à noite, enquanto ele passeava à volta daqueles que pereciam em sua carruagem, desnudo, entregue às suas orgias de meia-noite, olhando com maligna satisfação e agonia a morte de suas
vítimas. E Paulo foi preso no 3º ano da perseguição de Nero. Nero foi o imperador que deu início à perseguição, que começa exatamente no ano 64 e vai até o ano de 312, conversão de Constantino. Quase 3 séculos de perseguição. No ano 67, então Paulo é preso, mesmo período em que Pedro também foi preso. E Paulo, assim como Pedro, foram acusados de serem os líderes da seita cristã que incendiou Roma. Ambos foram lançados no cárcere. Paulo, na sua primeira prisão em Roma, acontecido anos atrás, ele teve como seus acusadores os judeus. Mas agora, na sua segunda prisão em Roma e última prisão, o próprio imperador Nero o acusava. Ouçam, o julgamento de Paulo ocorreu em 2 sessões. E o próprio Paulo exerceu sua defesa. A segunda epístola de Paulo a Timóteo foi escrita entre essas 2 sessões, nos primeiros meses do ano 67 depois de Cristo. Paulo escreveu ao seu amigo Timóteo para que viesse vê-lo antes que o inverno chegasse, isto é, antes do mês de dezembro. O fato é que Paulo estava cansado. Paulo estava exausto. Paulo estava frágil. E Paulo estava triste. O calabouço escuro, fétido, frio e úmido, no qual definhava, impingia à sua saúde já debilitada ainda mais peso. O último capítulo de 2 Timóteo é composto pelas palavras derradeiras escritas pelo velho apóstolo, que já estava no auge dos seus 62 anos de idade, dos quais 34 anos foram de serviço ao Senhor e à sua igreja. E das inúmeras crises que Paulo havia enfrentado, aquela seria a última. Dela, o apóstolo temporão sairia para a vida eterna em Cristo Jesus. No sermão de hoje, meditando no sofrimento final de Paulo e em sua fragilidade na crise, queremos apresentar aos irmãos algumas verdades. A primeira verdade: a frágil condição humana do tempo da crise não pode ser superada se não houver fé. Versículos 6 a 8 vão dizer assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Percebam que as palavras de Paulo deixam claro que ele sabia que o sucesso que obteve na primeira sessão do julgamento, em sua segunda prisão, não aconteceria na sua segunda defesa. Ele sabia disso. Por isso ele vai dizer: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Ele sabia o que haveria de acontecer. Mas o que significava ser oferecido como libação? Ser oferecido como libação tinha 2 significados. O primeiro, a libação era o vinho ou o azeite que era derramado sobre o holocausto antes do sacrifício. Antes do animal ser morto e depois ser incendiado e ser todo consumido em chamas, subindo ao Senhor como sacrifício agradável. Ou seja, sobre o animal do holocausto, antes de ser morto e queimado, o azeite ou o vinho eram derramados. E o que isso implica? Implica que o verdadeiro sacrifício já havia sido oferecido pelo Senhor Jesus de uma vez por todas. Onde? Na cruz do Calvário. E que nada poderia superar tal sacrifício. E o martírio de Paulo seria um mero e mínimo detalhe que jamais poderia se aquilatar ao sacrifício de Cristo. Era como se o próprio apóstolo estivesse dizendo: não olhem para o meu martírio como se eu viesse a fazer algo grandioso, porque não é e não será. Grandioso foi o sacrifício do meu Jesus Cristo, do meu Senhor, do meu amigo, naquela terrível cruz do Calvário. Entenda uma coisa, queridos. Nunca se veja
como alguém que faz por Cristo alguma coisa grandiosa. Nunca se veja como alguém que faz pela igreja do Senhor algo grandioso, porque isso não é verdade. Nós seremos eternos devedores do Senhor por causa da nossa salvação. O nosso destino era o fogo eterno, mas o Senhor nos salvou da morte para a vida. Segundo, significa o derramar do azeite ou do vinho, a libação, que a sentença de Paulo ainda por vir seria como aquele vinho derramado que lentamente já estava sendo depositado sobre o altar do sacrifício. Esse derramar lento, gradual do vinho ou do azeite representava que a pena de Paulo já estava acontecendo, lenta e gradualmente, enquanto aguardava o dia do resultado do julgamento e a execução de sua pena capital, que viria. Para Paulo, sua vida apresentava um sacrifício vivo, como ele próprio havia falado em Romanos capítulo 12, versículo 1. Sacrifício vivo e agradável a Deus. Ora, se alguém aqui pensa que viver do evangelho não existe sacrifício pessoal, é porque esse alguém não entendeu nada. Nada. Eu não estou dizendo, claro, de um sacrifício para você encontrar salvação por meio do seu sacrifício, não. Eu estou dizendo que depois de uma vez recebido em nossas vidas o mérito do sacrifício de Cristo, haveremos sim de nos esforçar em sacrifício vivo, santo e agradável para o louvor e para a glória daquele que por nós morreu na cruz. A lucidez de Paulo era de impressionar. Repare na expressão, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Tirando o romance da questão, o olhar romântico que muitos cristãos depositam nesse texto, o que acontece aqui é que Paulo estava dizendo que ele não se apegava a um evangelho falso, de que em algum momento, na sua segunda prisão em Roma, algo sobrenatural iria lhe acontecer para libertá-lo da prisão e da morte. Não! E não que Jesus não pudesse fazê-lo, porque ele já havia feito em Filipos, lembra-se? Ocasião da conversão do carcereiro. Mas Paulo sabia que o tempo da sua partida era chegado. E ele estava tranquilo. Era fácil para Paulo? Não. Mas o Senhor lhe dava a condição de estar tranquilo. Paulo havia dedicado cerca de 34 anos ao Evangelho e por isso perdeu tudo para ganhar Cristo. Paulo não tinha posses, Paulo não tinha filhos. Quais eram as posses de Paulo, senão alguns pergaminhos e livros e uma capa que deixou na casa de Carpo? Era isso que ele tinha. Queridos, Paulo não tinha nada a não ser a fé. E ele está dizendo isso, olha, eu não tenho nada. Mas eu tenho a fé, e a fé é tudo o que me sobrou, mas também é tudo o que preciso. Que coisa linda, não? Paulo não estava lamentando. Não se lamentava por isso, claro que não. Apesar da crise, sua fé era a sua fé que o mantinha de pé e o preparava para o martírio. Ele podia seguir de cabeça erguida para o patíbulo, sabendo que ali estaria com ele o Senhor Jesus. Era a fé que o fazia olhar para além da realidade presente, olhar para o porvir. Por isso ele dizia, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos. Todos quantos amam a sua vinda. E vocês? Vocês sabem qual é um dos maiores problemas da igreja nos nossos dias? É que a igreja não sabe olhar para o porvir. O problema é que somos todos imediatistas demais e queremos tudo para hoje. A cura nós queremos para hoje. A resposta para os nossos problemas, para os nossos dilemas, para as nossas calamidades pessoais queremos para hoje. O alívio queremos para hoje. A conquista para hoje. Tudo para hoje. É como nós somos. Mas o que Paulo está dizendo para você nesta noite? Paulo está dizendo, não olhe para o hoje, olhe para a coroa da justiça que está guardada para você no Senhor, o reto juiz. Mas, saiba que a coroa da justiça te será dada naquele dia. Repare, dia com D maiúsculo. Isto é,
na vinda do Senhor. Amém? Ouçam, não deixem que a crise os transforme em pessoas imediatistas. Não. Não deixe que a crise te retire do lugar que o Senhor preparou para você estar. Não deixe que a crise roube do seu coração a palavra do Senhor e te faça duvidar dela. Você sabe o que é crise? Você sabe? Crise é a ruptura violenta de um estado de equilíbrio. Isso é a crise. Crise vem do substantivo crisol e também do verbo acrisolar, que significa purificar. O ouro era purificado num utensílio chamado crisol. Assim que se purifica o ouro. Mas crisol também é o nome do casulo que a lagarta faz para dentro estar e ser transformada numa borboleta. A crise é como o Senhor age para cuidar da nossa vida e para nos mostrar o seu grande amor. Se você está em crise, meu irmão, se você está em crise, minha irmã, saiba que Deus está trabalhando em sua vida. Segunda verdade, a frágil condição humana no tempo da crise não deve impedir a nossa capacidade de avaliação dos fatos. Você está em crise, mas você tem que avaliar bem os fatos, como eles são. 2 Timóteo 4, 9 a 10, procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Queridos, a situação de Paulo não era boa. 3 dos seus 4 companheiros de viagem o deixaram. Um deles fugiu e ficou apenas Lucas. E talvez por causa do ofício de médico, além de seu amor por Paulo, é claro. O fato é que muitos abandonaram o velho apóstolo sob o peso da perseguição de Nero. A época era muito difícil em Roma. Muitos irmãos conhecidos já haviam sido mortos, condenados por causa do incêndio de Roma, inocentes que eram. Agora era a vez de um dos maiores líderes do cristianismo da época, o apóstolo Paulo, ser processado, condenado e morto. E era perigoso demais alguém ser visto ao lado de Paulo. Tito foi para a Dalmácia e Crescente para a Galácia, seguramente por ordem de Paulo. Seguramente porque mesmo preso ele continuava cuidando das pessoas e direcionando pastores para cuidar das igrejas. Mas, e Demas? Paulo diz, Demas amou o presente século. Como isso era possível? Como? Depois de tanto esforço de Paulo, depois de Paulo tanto se esforçar para ensinar-lhe tanto sobre o Evangelho. Queridos, ouçam, durante algum tempo Demas foi assistente de Paulo no ministério, está em Filemão 24. Durante a primeira prisão em Roma, Demas acompanhou Paulo. 2 vezes o apóstolo faz menção dele, juntamente com Lucas, o médico amado, está em Colossenses 4,14 e Filemão 25. Durante a sua segunda prisão, Demas novamente estivera com Paulo em Roma e o serviu, servindo também ao reino. O verbo usado no original implica que Demas não havia meramente deixado Paulo no cumprimento de uma missão ou por estar com medo de Nero, mas o deixou numa situação terrível, difícil, o abandonou por haver amado o mundo. Que coisa triste, não? A separação não era apenas local, a separação era espiritual. Por isso o coração de Paulo estava triste. E eu pergunto para você, o que adiantou o Demas trabalhar tanto ao lado de Paulo e cooperar tanto com o Evangelho, se ao final de todas as coisas ele iria desistir antes do fim? Irmãos, não desistam de lutar, não desistam de se esforçar, porque a nossa luta terminará naquele dia em que o Senhor vier para nos buscar. O Senhor virá em nosso resgate. Você crê nisso? Crê tanto que você está disposto a oferecer a sua vida como libação, se preciso for.
Esse dia vai chegar. A verdade era que Paulo estava sofrendo muito. Muito. E é possível entendermos sua dor. Uma das maiores e mais terríveis dores, mais difíceis de curar, é a dor provocada pelo abandono. É difícil. Paulo foi abandonado no pior momento da sua vida, quando a noite escura da sua alma chegou. O velho apóstolo estava só, abandonado, cansado, por isso sofria tanto. Somente Deus pode curar a dor do abandono no coração de um filho que foi abandonado por seus pais. Mas, se isso aconteceu com alguém aqui, Jesus é especialista em abandono de pais aos filhos. Ele mesmo, por causa dos nossos pecados, suportou no momento crucial de sua vida a ausência de seu pai, posto que disse: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Somente Deus pode curar a dor do abandono do coração de um pai ou de uma mãe que foi abandonado por seus filhos. Mas, se isso aconteceu com alguém aqui, Jesus é especialista em abandono de filhos, em relação aos pais. Para provar que sabe o que é essa dor, Jesus propôs aos seus discípulos a parábola do filho pródigo, para expressar tanta dor de um pai abandonado por seu filho querido. Um filho que amou a filosofia do tempo presente ao invés de amar a palavra do pai. Um filho que amou a loucura do mundo em lugar de amar a sensatez da casa do pai. Um filho que amou as aventuras e as luxúrias do presente século do que uma vida segura na casa do pai. E a dor do abandono sentida pelo pai fez com que ele fosse para o portão e aguardasse seu filho por muitos dias. Muitos. A parábola do filho pródigo é a história da dor do coração de Jesus ao ser abandonado por seus filhos. Jesus é o pai da parábola que sofre com seu abandono. Somente Deus pode curar. Somente Deus pode curar a dor do abandono do coração de alguém que foi abandonado por seu cônjuge. Mas, se isso aconteceu com alguém aqui, Jesus é especialista em abandono de seu cônjuge. Para provar que sabe o que está falando, Jesus se utilizou diversas vezes, por exemplo, lá no Antigo Testamento, da dor de Javé, que era constantemente traído, abandonado por sua esposa Israel, que se deitava com os ídolos pagãos nos cultos de sua idolatria. E mesmo em sofrimento, Javé perdoava sua esposa, desejando-a de volta à casa, chamando-a de Israel e de Efraim. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Como te deixaria, Efraim? Como te entregaria, Israel? Como te faria como Adimá? Como fazer-te como Zeboim? Cidades queimadas juntos com Sodoma e Gomorra. Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira. Não tornarei para sempre destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não sou homem. O santo no meio de ti, não voltarei em ira. Está em Oséias capítulo 11, versículos 4, 8 e 9. O Senhor sabe que abandono. Somente Deus pode curar a dor do abandono no coração de alguém que foi abandonado por um amigo. E se isso aconteceu com alguém aqui, Jesus é especialista em abandono de amigos, porque ele mesmo, numa mesma terrível noite, foi traído por um de seus amigos, negado 3 vezes por outro e abandonado por todos os demais. Jesus sabe o que é ser abandonado. Ouçam. Jesus é o ferido que cura a dor do abandono. Jesus é o abandonado que acolhe. Jesus é o desamparado que protege. Jesus é o rejeitado que abraça. E ele está desse jeito como alguém que te abraça neste lugar, nesta noite.
Você crê? Se seus pais te abandonaram, se seus filhos te abandonaram, se sua esposa ou se o seu marido te abandonou, se seus amigos te abandonaram, Jesus, saiba disso, Jesus jamais te abandonará. Se tiveres de enfrentar a morte, contigo ao teu lado, Jesus também estará. Louvado seja o seu nome, santo e eterno. E Paulo sabia separar as coisas. Paulo sabia separar a condição de Tito e de Crescente, que tiveram de deixá-lo em virtude do ministério, da condição de Demas, que o deixou, que o abandonou por amor ao presente século. Então, querido, aprenda também você a separar as coisas e as pessoas. Porque Tito e Crescente estão numa categoria. Você compreende? Mas Demas está noutra categoria. Não é porque alguém te feriu que todos vão te ferir. A terceira verdade. A frágil condição humana no tempo da crise não deve impedir o fortalecimento dos laços de amizades antes abalados e agora restaurados. Houve laços de amizade que foram abalados, mas foram restaurados. Então a crise não pode trazer velhos sentimentos de volta. Não. Segunda de Paulo Timóteo 4,11 vai dizer: somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Lucas, é claro, Lucas, o fiel e erudito amigo, continuava ao lado de Paulo. Havia muito em comum entre Paulo e Lucas. Lucas era estudado, era versado. E eu imagino suas conversas com Paulo, conversas extremamente fascinantes. Lucas foi companheiro do apóstolo Paulo em sua segunda viagem missionária e também participou do fim da terceira viagem missionária. Jamais saiu do lado do apóstolo. Deu assistência a Paulo em suas 2 prisões em Roma. Uma coisa difere a primeira da segunda prisão de Paulo em Roma. Na primeira, ele recebeu muitas visitas, está em Atos 28 e 30. Mas agora, na sua segunda visita, ele tinha somente a Lucas. Isso é uma coisa que eu preciso dizer, preciosos irmãos, é que Jesus sempre ouça, Jesus sempre reserva em nossas vidas pessoas fiéis para estarem conosco no tempo da nossa crise. Seja o pai, a mãe, o irmão, uma irmã, um amigo, sempre o Senhor reserva. Sempre. É uma forma especialíssima de Jesus dizer para nós: filhos, eu amo vocês. Amo. Com o meu coração. Por isso, eu deixei essa pessoa do seu lado na hora da sua dor. Mas alguém pode dizer: pastor, quanto a Lucas, tudo bem. Mas quanto a João Marcos? Que história é essa de Paulo pedir para trazê-lo porque era importante para Paulo? Como isso? Como isso pode acontecer? Quem não se lembra da história de João Marcos e de Paulo? Na primeira viagem missionária. O batente, a dificuldade da viagem era dura, era difícil, não era como hoje, de nós pegarmos um avião para Portugal. Algumas horas depois estaremos lá. Não, era difícil. As viagens eram pesadas, eram densas. No meio da viagem, João Marcos, que era primo de Barnabé, disse: não, vou ficando por aqui. Não vou adiante. E Paulo ficou muito chateado com isso. Na segunda viagem missionária, o que aconteceu? Barnabé vem para trazer novamente João Marcos, seu primo. E Paulo disse: não, agora não. Ele nos abandonou. Agora não. Tal foi a discórdia entre Paulo e Barnabé que ambos se separaram. Um foi para um lado, outro foi para outro. Muito tempo depois se passa. E é provável que a reconciliação dos dois haja ocorrido por causa do pedido de Pedro a Paulo, da influência que Pedro exerceu, porque João Marcos lhe serviu como auxiliar. Por ocasião da primeira prisão em Roma, então, quem estava com Paulo? João Marcos. Agora, na segunda prisão, Paulo só tem Lucas, então ele pede: traz João Marcos, porque ele é importante para mim.
Paulo agora lhe conferia grande estima e grande valor à amizade que tinham. Queridos, ouçam. Paulo aqui nos ensina duas coisas em relação a João Marcos. Primeira, é possível, e claro que é possível, que amigos falhem conosco. E certamente muitos falharão. Somos humanos, somos falhos, somos caídos e não raras vezes ferimos as pessoas a quem mais amamos. Segunda, é possível haver arrependimento genuíno, perdão genuíno e convivência genuína entre amigos que um dia tiveram amizade abalada, se deixarem que o Espírito Santo atue em seus corações. É possível. Então, por que colocar um ponto final numa amizade de anos? Por quê? Por que deixar que décadas de amizade sejam destruídas? Por que não haver reconciliação se nós temos recebido do Senhor o ministério da reconciliação? Por que não? Uma das coisas que não podemos aceitar em nosso meio são cristãos odientos. Eu estou dizendo odientos e não odiosos. Uma coisa é diferente da outra. Estou falando de cristãos odientos. Um cristão odioso não há de haver no nosso meio, porque cristãos odiosos são cristãos abomináveis, que fazem tudo que é errado, que estão no meio do rebanho para trazer o mal. Esses odiosos têm que ser expurgados do nosso meio. Eu estou falando de cristãos odientos, ou seja, aqueles que entregam seu coração ao ódio, aqueles que não conseguem perdoar facilmente. É difícil o perdão e colocam diversas condições para fazê-lo. Se somos cristãos odientos, precisamos pedir ao Espírito Santo que mude a condição do nosso coração. Não podemos ser. É justamente porque Paulo não tem um coração odiento que ele pode continuar ali mesmo da prisão, fazendo missões. Por isso ele vai dizer no versículo 12, quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. E eu gosto, sabe, de olhar para o nome, significado dos nomes. Eu acho que tudo tem a ver na palavra. E o nome próprio, Tíquico, o nome grego significa fortuito. Olha que coisa interessante. Era um irmão amado, ministro fiel e colaborador do Evangelho, homem digno e de toda a confiança de Paulo. Tíquico, o fortuito, um amigo fortuito, um amigo impensado, uma amizade que surgiu inesperadamente. E não é assim que às vezes o Senhor coloca pessoas na hora da nossa crise? Amigos fortuitos. Alguns que nós nunca mais veremos, mas que foram utilizados pelo Senhor para nos fazer o bem. E foi o caso de Tíquico. Amém? Louvado seja o Senhor. A quarta verdade. A frágil condição humana no tempo da crise não pode roubar a nossa humanidade aprendida em Cristo. Cristo é o ser humano como o ser humano deveria ser sem o pecado. Interessante, não? Segunda de Paulo a Timóteo 4,13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Queridos, eu acho lindo esse detalhe, esse passo na carta de Paulo, esse pedacinho, porque revela um Paulo humano, fragilizado. Um Paulo que sentia frio, que sentia-se só, que sofria o triste tédio da masmorra. Por isso ele pede por coisas que amainem a sua dor, que aliviem a sua dor e o seu sofrimento. A capa que esquecera na casa de Carpo, que aqueceria Paulo naquela masmorra gélida. Os livros que o transportariam para fora do tédio do cárcere, ainda que o seu corpo permanecesse ali. Porque é isso que faz a leitura conosco. E finalmente os pergaminhos. Os pergaminhos aqueceriam seu coração e sua alma e o ensejariam ao céu do seu amigo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então ouçam, não é errado desejarmos o conforto necessário para a vida. Não é errado termos momentos felizes, onde possamos rir,
nos descontrair, falar de amenidades, observar as coisas bonitas da vida que o Senhor colocou ao nosso redor. Não é errado. Não é errado ser um ser humano como um ser humano deve ser. Ninguém, mercê do Senhor, foi vocacionado para ser um Dom Casmurro, mal-humorado, ranheta, turrão, o chato de plantão, cujo plantão nunca acaba. Ninguém. O verdadeiro evangelho nos transforma em gente de verdade. Paulo era gente de verdade. Lucas não estava com ele o tempo todo, apenas os períodos de visitas. Por isso que Paulo precisa de livros e pergaminhos. Na maior parte do tempo o Senhor estava só. Ele e Deus. Ele, Deus e seus pensamentos e seus sentimentos. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, no tempo da crise, crie oportunidades para sorrir, para estar com as pessoas que te amam e pessoas que você ama também. Não se amarre à solidão, não se prenda a ela, porque há solidões impostas pela vida, mas também há as solidões que são autoimpostas. Não, eu não falo da solitude, porque a solitude é necessária. A solitude são os momentos de isolamento que precisamos sozinhos ter conosco mesmos para, inclusive, meditar das coisas do Senhor. Mas a solidão é a ausência da presença dos outros. É o isolamento. Não se dê ao isolamento. A quinta verdade. A frágil condição humana no tempo da crise não deve nos desviar da condição de alerta. Você está em crise? Esteja alerta. É isso que Paulo está dizendo. Veja os versículos 14 e 15. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Deixa eu te contar o que estava acontecendo aqui. Alexandre, o latoeiro, no julgamento de Paulo, foi uma testemunha de acusação contra o apóstolo. Não sabemos muito sobre eles, mas o que sabemos sobre ele é essencial para dizer que se tratava de um filho de Belial disposto a perseguir não somente a Paulo, mas também a Timóteo. E é muito provável que esse Alexandre seja o mesmo que Paulo entregou a Satanás por causa de suas blasfêmias. Está em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 20. Agora, Alexandre tinha todos os motivos para se vingar de Paulo em sua cabeça. Porque aquele que quer vingança acha sempre que está certo. Verdade ou não? Mas o servo do Senhor é diferente. O servo do Senhor diz, a vingança não é minha, a vingança é do Senhor. E eu entregarei e a confiarei em suas mãos. E é possível que esse mesmo Alexandre seja o mesmo de Atos, capítulo 19, versículos 33 e 34. Lembra-se o que aconteceu? Quando Paulo chega em Atenas, e ele começa a pregar em Atenas, mas acontece que em Atenas havia o culto a uma importante divindade pagã dos gregos, a chamada Artemis, ou Diana. Os romanos chamavam de Diana e os efésios chamavam de Artemis, era a mesma deusa. Mesma deusa. E o culto a essa deusa pagã gerava muitas divisas, dinheiro. Sempre tem o tal do dinheiro envolvido. Gente, que coisa terrível. E há uma teoria de que as pessoas envolvidas naquela questão, Paulo começa a pregar, então o negócio estava agora em risco. Se levanta Demétrio Ourives contra o apóstolo Paulo, ele vai destruir o nosso negócio. Esse homem tem que ser expulso daqui porque é grande, é a Diana dos Efésios. Por 2 horas o povo clamou, grande é a Diana dos Efésios. E o Demétrio está contra Paulo, lógico, ele era o Ourives, vendia imagens. Mas nessa teoria, Alexandre, o latoeiro, era um judeu que estava a serviço do grego Demétrio. Como latoeiro, ele fazia também os nichos para colocar na parede que tinha a santa, a deusa pagã dentro, aqueles nichos que se colocam na parede para adoração. Então ele fazia de lata, aí o que fazia o espertalhão Demétrio? O cobria com prata ou com ouro. E aquilo era vendido.
Então, quando Paulo chega, prega, começa a trazer ameaça àquele negócio, então ele se levanta contra Paulo. Se for, de fato, a mesma pessoa, Alexandre teria muitos motivos para estar contra Paulo. Não sabemos se isso é verdade, mas nós sabemos que o que ocorreu é que Alexandre o latoeiro causou males a Paulo no julgamento por meio de acusações e de mentiras. E nós sabemos disso por certeza, porque é esse o expediente do maligno. Em segundo lugar, ele estabeleceu estratégias para condenar amigos de Paulo. Por isso, Paulo adverte ao seu amigo Timóteo, diz, cuidado com Alexandre, o latoeiro, cuidado. Tome cuidado. Ouçam, não se enganem. Sempre haverá em nossas vidas Alexandre, o latoeiro. Pode ser um, pode ser dois, ou vários durante a vida. Sempre. Cuidado. Cuidado. Pessoas são levantadas pelo maligno para nos maltratar, para nos ferir, para nos fazer mal. Cuidado! O mesmo conselho de Paulo a Timóteo serve para mim e para você. Fique atento, cuidado com Alexandre o latoeiro. Porque ele chega de mansinho, disfarçado de amigo, mas ele quer fazer o mal. Cuidado. E eu concluo com a sexta verdade. A frágil condição humana no tempo da crise não deve nos conduzir a julgamentos definitivos sobre as pessoas. Se você está em crise, cuidado com o seu julgamento acerca dos outros. Cuidado, você pode errar. Veja, versículo 16 ao versículo 18. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. O que está acontecendo aqui? Paulo, nos meses que antecediam sua morte, estava entregue às reminiscências, às memórias do passado. E tendo a oportunidade agora de olhar para o passado, lembrava vividamente do primeiro julgamento em Roma, que ocorrera há poucos anos atrás, quando muitos amigos se apresentaram como testemunha, mas claro, queridos, os judeus o estavam acusando. E muitos se apresentam como testemunha porque era mais fácil. Agora, o acusador é o próprio Nero. A batalha era com a pessoa mais poderosa da terra. Era o imperador de Roma, louco. Que diferença entre o primeiro e o segundo julgamentos, não? Que diferença. Mas, como poderiam se apresentar para ajudar Paulo se Roma era o palco da maior perseguição nunca acontecida até então? Como poderiam? Se o próprio imperador era o acusador. Por isso eu pergunto para você, será e será mesmo que, de fato, todos os amigos de Paulo haviam desertado? Será? Será que todos estariam dominados pelo medo? Será? A verdade é que Paulo estava frustrado e não era para menos. Talvez se fôssemos nós, já teríamos perecido de tanto medo na prisão. Mas era mesmo razoável o posicionamento do apóstolo? Ouçam, as pessoas quando estão muito tristes devido ao abandono, dizem, como diz a antiga canção, ninguém me ama, ninguém me quer, e quem me chama não me quer bem. As pessoas, quando estão muito tristes devido ao abandono, dizem, ninguém me quer, ninguém gosta de mim. Nós, quando estamos muito tristes por causa do abandono, somos levados a pensar que não possuímos nenhum amigo, que ninguém liga para nós, que ninguém se importa conosco. Mas essa não é a verdade.
Não é. A verdade, queridos, é que havia sim muitas pessoas que amavam Paulo, muitos amigos verdadeiros, e que se pudessem estariam com ele na prisão. À guisa de exemplo, eu apresento uma lista de amigos de Paulo, que está em Romanos capítulo 16. Estamos tratando de Roma, da prisão de Roma. Pois é, vou apresentar para vocês os amigos que Paulo tinha em Roma. Havia a amiga Febe, protetoras de muitos, inclusive de Paulo. Está escrito em Romanos 16. Havia os amigos Priscila e Áquila, cooperadores de Paulo em Cristo Jesus, que arriscaram a própria cabeça por amor de Paulo. Havia o amigo Epêneto, havia a amiga Maria, havia os amigos Andrônico e Júnias, não só parentes, mas companheiros de prisão de Paulo, que inclusive foram convertidos a Cristo antes do apóstolo. Havia Amplíato, dileto amigo de Paulo no Senhor. Havia o amigo Urbano, que é cooperador de Paulo em Cristo. Havia o amado amigo Estaques. Havia o amigo Apeles, aprovado em Cristo. Havia os amigos da casa de Aristóbulo. Como Paulo se esqueceu? Havia o amigo Herodião, também parente de Paulo. Havia os amigos da casa de Narciso. Havia as amigas e irmãs Trifena e Trefosa, as quais trabalharam com Paulo no Senhor. Havia a estimada amiga Pérside, que também muito trabalhou com Paulo no Senhor. Havia o amigo Rufo. Como se esqueceu dele? Eleito no Senhor. Igualmente sua mãe, que também foi como uma mãe para Paulo. Havia os amigos Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Havia os amigos Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reuniam com eles. Havia o amigo Timóteo, cooperador de Paulo. Havia os amigos Lúcio, Jason e Sosíparo, também seus parentes. Havia o amigo Tércio, seu escrevente. Havia o amigo Gaio, hospedeiro de Paulo. Havia o amigo Erasto, tesoureiro da cidade de Roma. E havia o amigo irmão de nome Quarto. Essa lista supera muito mais de 50 amigos. Muito mais. A verdade é que Paulo estava só fisicamente, mas não espiritualmente. Portanto, nunca faça julgamentos sobre as pessoas no tempo da crise. Você está em crise. Não é a melhor hora para isso. É bem possível que muitas dessas pessoas já, inclusive, estivessem mortas. 3 anos, Maria Paula, de perseguição. Talvez muitos tivessem já sido devorados pelas feras. Mas a verdade era que a dor do abandono havia, de certa forma, embotado o coração de Paulo. Paulo era muito amado, assim como você também é muito amado. Você é muito amado. Existem muitas pessoas que fariam tudo para te ajudar na hora da tua crise. Pessoas que jamais te abandonariam. Jamais. Mas, ainda que Paulo estivesse sem amigos presentes, o maior amigo de todas as horas sempre estaria presente. Jesus Cristo. Jesus Cristo que o livrou da boca do leão, ou seja, das garras de Nero. E na última sessão do seu julgamento, após sua condenação e morte que viriam, o Senhor o levaria salvo para o reino celestial. A esse amigo, disse Paulo, Jesus, a ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Portanto, finalmente ouçam. Entreguem a dor do seu abandono a Jesus e deixe que Ele cuide do seu coração. Porque pode ser que Timóteo não tenha chegado a tempo de estar com Paulo antes do inverno chegar, antes de dezembro. Segundo a tradição, o martírio de Paulo e de Pedro ocorreu na mesma data, na primavera. Ou seja, em junho, no dia 29 de junho de 67. É possível que Timóteo nunca tenha chegado a tempo. Mas isso não é o importante.
O importante é que Cristo estava ao seu lado. É isso que importa. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho de seu ventre? Mas, ainda se esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, e os teus muros estão continuamente perante mim. Isaías 45, 15 e 16. Você crê? Que Deus te abençoe. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, eis a tua palavra lida e proclamada nesta noite. E nós pedimos que o Senhor continue a falar ao coração dos teus filhos, aplicando as verdades da sua palavra no coração de cada um. E que cada um de nós, Senhor amado, saiba entender que ainda que o tempo da dor, da crise, da dificuldade venham solapar o nosso coração, venham contra, Senhor, os nossos sentimentos, produzindo novos sentimentos de dor, de pesar. Ainda que tudo isso aconteça, ainda que haja, Senhor amado, momentos da nossa crise em que possamos estar sós, o Senhor jamais nos abandonará. O Senhor jamais estará ausente. E no tempo da nossa crise, o Senhor estará conosco dentro dela. E jamais deixará que nós venhamos a sucumbir. Porque o Senhor é o Deus que preserva a nossa fé. Muito obrigado, Senhor. E obrigado pela tua palavra que é proclamada. E eu te peço, continua falando ao nosso coração, aplicando-a para a glória do teu nome mesmo, no nome de Jesus. Amém.